Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos comentar sobre a procuração que exige poderes especiais no caso da queixa-crime. Quando existe um crime de ação penal privada, a vítima deve distribuir uma queixa-crime contra o autor do delito. E o procurador, o advogado que vai redigir e distribuir essa queixa-crime, ele precisa de uma procuração com poderes especiais. Então, o primeiro ponto importante é o seguinte: a procuração, no caso da queixa-crime, ela não pode ser aquela com poderes amplos e gerais, aquela adjudícia. Ela precisa ser uma procuração com poderes específicos, conforme prescreve o artigo 44 do Código de Processo Penal. Então, para você que vai fazer a prova da OAB, e mais importante ainda para você que atua na prática, porque de repente você pode eliminar um processo, ou você pode até passar vergonha com o seu cliente porque você não juntou no processo uma procuração adequada e o processo vai ser arquivado. Mas enfim, quais são os poderes especiais que exigem essa procuração da queixa-crime? Eles estão previstos, os requisitos estão previstos lá no artigo 44 do Código de Processo Penal. São eles: primeiro, deve constar na procuração fulano de tal outorga poderes ao procurador, ao outorgado, que é o advogado, a pessoa que vai receber os poderes para poder ingressar com a queixa-crime, concede poderes especiais conforme o artigo 44 do Código de Processo Penal para distribuir queixa-crime em desfavor de. Então deve constar de maneira expressa: concede poderes especiais de acordo com o artigo 44 do Código de Processo Penal. Segundo ponto é nome do querelado. É importante ressaltar que, se você ler o artigo 44, consta lá nome do querelante. Mas entende-se que é um erro na redação desse artigo, porque, obviamente, se a vítima está distribuindo uma queixa-crime contra uma outra pessoa, ela deve se qualificar lá. Então, entende-se que é um erro na redação desse artigo e, na verdade, quer dizer o nome do querelado. Então, você vai constar o nome do querelado, as informações que você tem sobre ele, CPF, RG, e, por último, você deve fazer uma menção ao fato criminoso. Você não precisa fazer de maneira extensa, contar tudo o que aconteceu. Você deve fazer de maneira sucinta. Por exemplo, fulano de tal, no dia tal, xingou a vítima de alguma coisa, dessa maneira ofendendo a sua honra e cometendo assim o delito de injúria previsto no artigo tal do Código Penal. Então você vai ter que contar de maneira sucinta na procuração os fatos que aconteceram e colocar um enquadramento legal, cometendo um crime previsto no artigo tal do Código Penal. Então, essa fórmula aqui, ela deve ser respeitada. Na prática, se você identificar que você está defendendo o seu cliente e a parte contrária oferecer uma queixa-crime e você verifica que a procuração não preenche os requisitos, você pode atacar os poderes concedidos ao advogado e dizer que a procuração não preenche os requisitos legais, por isso o processo deve ser arquivado. Tá? Agora, se você estiver do outro lado, você distribuiu e esqueceu de preencher esses requisitos, você tem o prazo decadencial de 6 meses para consertar esse erro. Se você consertar dentro do prazo decadencial, sem problema nenhum, o processo vai continuar. Agora, se você vier a sanar esse problema só depois do prazo decadencial, infelizmente, na época você não tinha poderes e só sanou depois do prazo e o processo vai ser arquivado em decorrência da decadência. Espero que tenha gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.